Livro de Silvio Almeida, Racismo Estrutural, vídeo 1. O Silvio começa seu livro fazendo dois alertas. O primeiro alerta é que não é um livro específico sobre raça ou racismo, mas um livro de teoria social. Um livro sobre o funcionamento da sociedade, podemos assim dizer. E aí tem duas teses que ele destaca. A primeira tese é que a sociedade atual não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e de racismo. Isso porque a filosofia, a ciência política, a teoria do direito, a teoria econômica, as teorias que explicam a sociedade mantêm um diálogo, ainda que velado, com o conceito de raça. A segunda tese é que o significado de raça e de racismo e as suas consequências exigem dos pesquisadores um sólido conhecimento da teoria social. Ou seja, você não consegue explicar o funcionamento da sociedade sem compreender os conceitos de raça e de racismo e não consegue explicar o racismo sem compreender o funcionamento da sociedade. O segundo alerta e tese central do livro é que o racismo ele é sempre estrutural. O racismo é sempre estrutural. Estrutural não é uma forma de racismo dentre outras. O racismo é sempre estrutural, porque ele integra a organização econômica e política da sociedade. O racismo é a manifestação normal de uma sociedade. Não é um fenômeno patológico ou a expressão de alguma normalidade, mas é algo profundo nas entranhas políticas e econômicas da sociedade e que fornece a base para a reprodução das formas de desigualdade na sociedade atual. E aí o livro está organizado da seguinte forma. Primeiro, o Silvio explica os conceitos de raça e racismo. Depois, vai tratando as relações existentes entre o racismo e os principais aspectos das estruturas sociais. A ideologia, a política, o direito e a economia. Tá, então vamos lá. O conceito de raça. O conceito de raça aplicado aos seres humanos é relacional e histórico. Seu sentido está atrelado ao contexto histórico no qual é usado e a relações de poder. No século XVI, a cultura renascentista, a expansão econômica, mercantilista e a descoberta do Novo Mundo deram uma base para o ideário filosófico que depois transformou o europeu no homem universal e todos os outros povos em variações menos evoluídas desse homem universal. No século XVIII, do ponto de vista intelectual, o iluminismo constituiu as ferramentas que tornariam possíveis a comparação e a classificação dos seres humanos, com base nas suas características físicas e culturais. O iluminismo criou a distinção filosófica antropológica entre o civilizado e o primitivo. Na sequência, as revoluções inglesa, americana e francesa, fundamentadas no iluminismo, foram o ponto alto de um processo de reorganização do mundo, a transição das sociedades feudais para a sociedade capitalista, a transição do primitivismo para a civilização, trazida pelos europeus, aqueles que conheciam os benefícios da liberdade e igualdade, do Estado de Direito, os benefícios do mercado. Houve, então, um movimento de levar a civilização para onde ela não existia, o colonialismo, que devido à brutalidade com que ocorreu e à má-fé, gerou um processo de destruição, de morte, espoliação, aviltamento. Tudo isso em nome da razão. Um exemplo perfeito de antiliberalismo, contrariando as ideias básicas, liberdade, igualdade, fraternidade, direitos humanos, lá do movimento na Europa. E aí, no século XVIII, mais precisamente a partir do ano de 1791, o projeto de civilização iluminista, baseado na liberdade e igualdade universais, se deparou com a Revolução Haitiana. O povo negro do Haiti, escravizado pelos colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade, fundadas pela Revolução Francesa, chegassem até eles. Os haitianos tomaram o controle do país e proclamaram a sua independência em 1804. Com a Revolução do Haiti, ficou evidente que o projeto liberal iluminista não tornava todos os homens iguais e sequer faria com que todos os indivíduos fossem reconhecidos como seres humanos. A gente teria os seres humanos e seres inferiores, que não eram humanos.
Os mesmos que aplaudiram a Revolução Francesa viram a Revolução Haitiana com desconfiança e medo e impuseram à ilha um monte de obstáculos, tá? Isso por causa da liberdade que ousaram reivindicar. E aí, nesse contexto de iluminismo, de colonialismo, do europeu levando a civilização pelo mundo, surge o conceito de raça para resolver esse problema da contradição entre a universalidade da razão e o ciclo de morte e destruição do colonialismo, juntamente com a escravidão. Como é que você tem uma ideia de que todos são iguais, de que todos são livres, de que todos são irmãos, e você permite a exploração, o aviltamento, a destruição, a escravidão que foi promovida ao longo desse processo? A classificação dos seres humanos serviria como uma das tecnologias do colonialismo europeu para submeter, para destruir as populações das Américas, da África, da Oceania. A gente tem escritos desse período sobre indígenas e negros dizendo que eles não têm história, que eles são infelizes, que são degenerados, irracionais, bestiais, que estão envoltos em ferocidades e superstições. A gente vê nessa associação povos colonizados, animais, a desumanização que até hoje antecede práticas discriminatórias e genocidas. Quando chegou o século XIX, o positivismo transformou essas indagações sobre as diferenças humanas em indagações científicas. A biologia e a física serviram como modelos para explicar a diversidade humana. Daí surge a ideia de que características biológicas das condições climáticas, ambientais, seriam capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Isso a gente chama de determinismo biológico, determinismo geográfico. A pele, então, não branca e o clima tropical favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, lascivos, violentos, além de indicarem pouca inteligência. Esse tipo de pensamento, identificado como racismo científico, teve grande repercussão e prestígio nos círculos acadêmicos e políticos do século XIX. Nesse mesmo século, século XIX, a gente tem o imperialismo e o neocolonialismo, a invasão e a divisão do território africano, nos termos da Conferência de Berlim, em 1884. Ideologicamente, o neocolonialismo assentou-se no discurso da inferioridade racial dos povos colonizados e que, segundo seus colonizadores, estariam fadados à desorganização política e ao subdesenvolvimento. Por sua conformação histórica, a raça opera a partir de dois registros básicos: as características biológicas, que são os traços físicos, e as características étnico-culturais, origem geográfica, religião, língua e outros aspectos culturais. No século XX, parte da antropologia constituiu-se a partir do esforço de demonstrar as autonomias das culturas e a inexistência de determinações biológicas ou culturais que fossem capazes de hierarquizar a moral, a cultura, a religião e os sistemas políticos. A constatação é a de que não há nada na realidade natural que corresponda ao conceito de raça. Então, raça é um elemento essencialmente político, não tem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. Repito, não há nada na realidade natural que corresponda ao conceito de raça. Raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. Ainda que a antropologia e a biologia tenham há muito demonstrado que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre os seres humanos, o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Aqui eu digo sociologicamente considerados minoritários porque não é uma questão do tamanho desses grupos, mas das dinâmicas de poder que estão envolvidas aí nas relações entre os grupos. A gente viu então que o conceito de raça é uma criação da modernidade para resolver o problema da contradição. Como é que a gente diz
que todos os homens são iguais, são livres e são irmãos, e a gente sai pelo mundo espalhando a civilização e subjugando povos, e espoliando pessoas e escravizando. O conceito de raça surgiu para fazer essa diferenciação, essa classificação entre o homem e o homem, aquele que domina e aquele que é dominado. A gente viu que no século XX, antropólogos e biólogos constataram que não existe nada na realidade natural que justifique o conceito de raça. Que o conceito de raça ele é essencialmente político e não tem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. E mesmo a gente sabendo disso, mesmo essa sendo uma realidade constatada nos dias atuais, a noção de raça ainda é um fator político importante, porque ele é utilizado para naturalizar desigualdades, para legitimar a segregação, para legitimar o genocídio de grupos minoritários. Aí no card, a continuação desse ou outro relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.